Olá para todos! Eu sou o Crônio Marins e esse é o 15º vídeo da série Mentes Holísticas, Críticas ao Holismo. Pois bem, nós estamos todo o tempo dando os conceitos sobre o holismo, dizendo por que o holismo pode ser bom para as pessoas, pode ser bom para a sociedade, pode ser utilizado filosófica e cientificamente de uma maneira defensável nos tempos modernos. Então, por que criticar? Porque é assim mesmo, é pela crítica que nós, humanos, progredimos. Seja cientificamente, seja artisticamente, filosoficamente, a crítica sempre foi fundamental para superar os problemas que são colocados justamente por essas críticas. Bem, meu pai foi um homem de cinema e para ele o crítico era um cineasta frustrado. Bem, não é impossível que haja cineastas frustrados que virem críticos, como escritores frustrados que virem críticos literários, e também pode haver cientistas frustrados que critiquem cientistas bem-sucedidos. Isso pode acontecer, mas a crítica bem feita ela é fundamental para a superação, para o progresso em qualquer área do conhecimento. E é por isso que estamos aqui, para mostrar as críticas normalmente colocadas contra o holismo e verificar aquilo que tem razão de ser, aquilo que pode ser facilmente contestado, aquilo que incorre por conta de alguns erros. Vamos analisar através de um crítico em especial. O filósofo, epistemólogo, ativista argentino Mário Bunge. Eu conheci Mário Bunge, que faleceu há pouco tempo. Ele nasceu em 1919 e faleceu agora em 2020. Eu conheci a obra do Mário Bunge, ele eu não conheci, quando fui ao México, um pouco menos de 10 anos atrás. Aí eu achei esse livro aqui, tá? La Investigación Científica, e verifiquei que era de um filósofo argentino que lecionava no Canadá. Pois bem, eu comecei a comprar livros dele, importar livros dele, havia pouca coisa traduzida aqui no Brasil, certo? E o trabalho dele é excelente, é um trabalho amplo, é um trabalho sempre muito fundamentado. Nem tudo dele é fácil de ler, porque ele é um filósofo que defende muito as ciências exatas e, por isso, ele faz questão de colocar as teorias dele, muitas vezes, de uma forma matemática, o que não é acessível para todos. Mas, de qualquer maneira, quanto ao holismo, pelo menos, ele aborda de uma maneira não matemática, com uma série de argumentos que nós vamos colocar aqui. Tá? Na verdade, ele coloca 6 teses, e explicando em cada uma dessas teses um motivo pelo qual o holismo não é um sistema, não é uma doutrina adequada para se considerar a forma, as coisas que ocorrem no mundo e no universo. Vamos então à primeira dessas teses. Hipótese 1. A totalidade precede suas partes. Para o Bunge, não é possível que a totalidade preceda suas partes, porque se existe uma totalidade, ela teve uma evolução. E ela teve uma evolução a partir das suas partes, que são primárias com relação à totalidade. A totalidade que surge pode ser, sim, diferente da somatória das partes, a gente vai ver isso, mas não é uma questão de que a totalidade precede as partes, que ela existe primariamente e além das suas partes. Isso, para o Mário Bunge, não faz o menor sentido. A segunda tese. Hipótese 2. A totalidade age sobre suas partes. Na segunda tese, o que ele critica é que não há também nenhuma lógica em se dizer que uma totalidade age sobre as partes.
As partes, elas se modificam conforme ações das outras partes, e não de uma totalidade. Então, neste sentido, assumindo a totalidade como uma coisa, né, bem definida, o que a gente sabe que não é muito difícil, né, definir a totalidade, né, essa ação nas partes, ela é algo místico, vamos dizer assim. Não há como acontecer. Então, o Mário Bunge, nesse sentido, nega completamente a possibilidade de algo que chamamos de totalidade vir a influenciar de uma maneira una, né, como um todo, uma parte específica. Certo? E vamos à terceira. Hipótese 3. A totalidade é mais do que a soma das suas partes. Aí, o Bunge atinge a grande máxima do holismo, o fato da totalidade ser maior do que a soma das suas partes, que o Bunge até admite ser verdade no caso de uma soma aritmética, uma soma simplesmente matemática. Mas ele diz, não é o que o holista diz. O holista, ele está desconsiderando que, além das partes numa totalidade, existem as relações entre essas partes. E, nesse sentido, isso teria que ser considerado para a definição da totalidade, né? Não simplesmente uma possibilidade de soma aritmética. O que ele está dizendo, nesse sentido, é que o holismo não faz a análise da totalidade, não entra na própria totalidade para verificar como as partes se relacionam. E, nesse sentido, comete um grande erro, um pecado no sentido científico, pois não se faz ciência sem analisar a forma como as partes se relacionam. É isso que o Bunge diz. Pois bem, essa questão da análise, vamos voltar daqui a pouco. No momento, vamos ver a quarta tese do Bunge. Hipótese 4. Totalidades emergem sob a ação de agentes que transcendem tanto as ações entre os componentes como as influências ambientais. Nós vimos que as emergências, né, existem, ou seja, as partes elas vão se combinando, né, de uma forma mais complexa e surgem coisas que não existiam antes e que não podem ser totalmente definidas a partir das partes. É o caso da vida surgindo do inorgânico, é o caso da consciência surgindo do orgânico. Isso até hoje ainda não está explicado de uma maneira satisfatória. Mas o que o Bunge diz é que as explicações precisam ser procuradas nas interrelações entre as partes. Não pode simplesmente ser admitido que surja alguma coisa nova, certo? No qual não seja considerado, por exemplo, o ambiente em que as partes estão para a formação de uma nova totalidade. Então ele diz que o holista não olha nem para a relação entre as partes, nem para o ambiente que circunda essas partes no surgimento destas emergências ou dessas categorias novas como a vida e a consciência. Vamos então à quinta tese, né? E esta tese volta ao fato de, pelo Bunge, o holista não está disposto a fazer uso da análise para efeitos de ciência ou filosofia. Hipótese 5. Totalidades não podem ser explicadas por análise. Elas são irracionais. Aqui ele não tem meias palavras. Ele diz que, por ser avesso à análise, o holismo e, portanto, os holistas não procedem de acordo com a razão, e nesse sentido é que são irracionais, certo? Veja, ele não está igualando aqui o irracional a algo que não seja humano, simplesmente não está usando a razão, e a razão é a base da ciência. Então, para ele, se não se utiliza do processo analítico, não se é racional e não se pode dizer que se está fazendo ciência. Esse é o ponto dele aqui. Bem, ele termina com uma sexta hipótese, uma sexta tese.
Hipótese 6. A totalidade é melhor do que qualquer uma das suas partes. Bem, neste caso, o que ele fala é que o holista considera, no sentido qualitativo, a totalidade melhor do que qualquer uma e mesmo de todas as partes reunidas. Não é só o fato de dizer que a totalidade é mais, é também o fato de dizer que a totalidade é melhor do que as partes. Isso lembra alguns discursos que dizem: olha, você não está observando o todo, você está percebendo que com isso você perde riqueza, que você perde as coisas mais bonitas que existem, né, neste fenômeno. Observe o todo. Bem, esse tipo de discurso para o Bunge, né, ele é um discurso de valoração e, neste sentido, não admitido, né, de forma científica. O holista, por valorar as totalidades acima das partes, conjuntamente ou tomadas isoladamente, comete um grande erro. Terminou? Bem, terminou. Essas 6 teses são suficientes para caracterizar a forma como o Bunge enxerga o holismo. Bem, nós vamos dar uma resposta ao Bunge. Vamos procurar responder, né, a cada uma dessas teses, dessas hipóteses que ele coloca para, de certa maneira, descaracterizar o holismo como uma possibilidade de compreensão correta do mundo, do universo, das coisas, dos fenômenos, dos processos. Isso nós faremos, portanto, né, no próximo vídeo. Por este vídeo, tá, peço o de sempre. Assinem o canal, ou melhor, se inscrevam, né? Não existe assinatura nesse caso, né? É só colocar aqui para se inscrever no canal, ativar as notificações, tá? Assim fica mais fácil você acompanhar a série, apesar que você sabe que toda semana, tá, tem vídeo. E o importante, comentem também, né? Vocês ficaram esclarecidos quanto aos conceitos? Alguma coisa ficou faltando? Alguma sugestão em termos de metodologia de tratamento dos temas? Né? Façam seus comentários, isso ajuda bastante a gente desenvolver o restante da série, que ainda tem muita coisa para acontecer. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.